A graça e a paz, meu irmão, a graça e a paz, minha irmã, que é o pastor Gilson Leite. Eu queria compartilhar, na verdade, continuar compartilhando uma palavra de Deus ao teu coração. Nós estamos nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, toda sexta-feira você tem acessado o canal da Igreja Verbo da Vida aqui em Blumenau e você tem visto mensagens sobre a questão familiar, a família cristã. E eu falei sobre algumas verdades, durante essas duas lives passadas. E agora eu quero falar uma outra verdade com você, que é eu e minha família, ou eu e minha casa, firmes na oração. Nós falamos sobre a questão de estar firme no Espírito, nós falamos sobre a questão de estar firme na palavra, e agora eu queria falar com você sobre essa firmeza, que a tua família ela permaneça firme na questão da oração. Sabe de uma coisa, meu irmão? A palavra de Deus diz que nós fomos criados para comunhão com Deus. Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele. E uma das formas que nós temos de estar em comunhão com Ele, além da palavra dele, é estarmos em oração, estarmos em contato direto com o Senhor. Quando se trata de uma questão familiar, meu irmão, isso é ainda mais sério. Nós não podemos desprezar a presença do Senhor, nós não podemos desprezar o elo ou o canal que foi aberto para que nós possamos nos comunicar com o Senhor através das nossas orações. Eu sempre falo, meu irmão, exemplos, eles gritam muito mais alto do que palavras. Às vezes nós percebemos algumas pessoas reclamando, alguns pais, algumas mães reclamando, dizendo, o meu filho ele não tem uma vida com Deus, meu filho eu não consigo fazer com que meu filho vá à igreja, eu não consigo fazer com que meu filho ore. E eu digo para você, meu irmão, muitas vezes as pessoas interpretam o versículo de Provérbios de uma forma errada. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, a palavra de Deus diz que nós precisamos, ele diz exatamente, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo depois de velha, ela não se desviará desse caminho. Olhe para você ver, é interessante que ele diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho. Ele não está dizendo para a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Muitas pessoas, meu irmão, na questão da oração, na questão da comunhão com Deus, tem falhado em trazer os seus filhos para uma comunhão com o Pai, em trazer os seus filhos para uma comunhão plena com o nosso Senhor Jesus Cristo através da oração, porque eles também, muitos pais, eles também não têm o hábito de orar nas suas casas, não têm o hábito de orar em lugar nenhum, a não ser às vezes dentro da igreja na questão de um culto. Agora eu digo para você, meu irmão, a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com o Pai vai muito mais além do que de um culto de domingo, de um culto de quinta-feira. Nós precisamos em todo o tempo estarmos em vínculo, em comunhão com o Senhor. É interessante se nós observarmos a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Se você olhar um pouco para o exemplo de Jesus Cristo, eu sempre falo que Jesus Cristo ele é totalmente o nosso maior exemplo. Se nós precisamos nos espelhar em alguém, nós precisamos nos espelhar em Jesus Cristo. Então tenha Jesus como teu maior exemplo. É óbvio que você precisa ter uma pessoa nessa terra que possa ser referência sobre a tua vida, mas o maior exemplo que você tem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós olhamos a vida de Jesus Cristo. Em muitas passagens bíblicas, você lê lá no Novo Testamento, seja no livro de Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, em várias ocasiões, em vários momentos, a palavra de Deus diz que Jesus se retirava para orar. Jesus Cristo, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Então, meu irmão, numa questão familiar, a oração ela é fundamental para que nós possamos tomar atitudes, para que nós possamos tomar decisões que vão envolver toda a nossa família. O fato de estarmos firmes nas orações, meu irmão, de estarmos firmes na comunhão com Deus através da oração, vai nos dar uma capacidade, vai nos dar uma habilidade para que nós possamos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e que nós possamos tomar decisões acertadas a respeito da nossa família. Existem muitos casos, meu irmão, que acontecem em determinadas situações dentro da família. Eu vou falar um pouco, às vezes, a questão conjugal. A palavra de Deus diz, meu irmão, que nós precisamos estar em comunhão plena com Deus. Quando se trata da questão familiar, meu irmão, do marido e de uma esposa, é necessário que os dois tenham esse vínculo de comunhão com o Pai, que os dois tenham o hábito de estarem orando juntos, declarando coisas a respeito da sua família, declarando coisas a respeito do teu futuro e chamando a existência através da fé e através da oração, através de dizer aquilo que crê. Os dois juntos dizendo isso através da oração, chamando a existência aquelas coisas que eles desejam para a sua família.
É interessante, a palavra de Deus diz que nós vivemos por aquilo que nós falamos. Nós somos hoje aquilo que nós declaramos ontem. Nós talvez seremos amanhã e provavelmente seremos amanhã aquilo que nós estamos declarando hoje. Aí eu pergunto para você, o que você e seu marido, o que você e sua esposa juntos têm declarado a respeito da sua família? Através da oração, meu irmão, nós podemos mudar coisas, nós podemos antecipar coisas e nós podemos, às vezes, anular coisas que viriam sobre as nossas vidas. Essa comunhão com o Pai, essa comunhão plena com o Pai, meu irmão, vai nos proporcionar direções sobrenaturais para a nossa família. Como eu disse para você, muitas pessoas às vezes reclamam que os seus filhos não têm uma vida com Deus, não têm um tempo de oração, não têm um tempo de comunhão com o Pai. Muito, como eu disse para você, isso muito é exemplo de talvez pais que também não têm essa vida com Deus. Então, meu irmão, chama os seus filhos para orar, chama sua esposa para orar, principalmente você homem, você chefe da tua casa, você cabeça do teu lar. É responsabilidade sua, meu irmão, exercer o sacerdócio dentro da tua casa, para que a tua família se jogue aos pés do Senhor, assim como também você deve estar aos pés do Senhor. Nós precisamos, meu irmão, proporcionar dentro da nossa casa momentos de oração, momentos de comunhão com Deus, que vai nos elevar a um patamar maravilhoso e vai fazer com que o céu desça dentro da nossa casa. Muitas vezes, meu irmão, a gente acha que tempo de oração, tempo de comunhão com Deus é só para dentro da igreja. E infelizmente, muitos crentes pensam dessa forma. Que o momento de orar, que o momento de falar com Deus, que o momento de você prestar um culto ao Senhor através da oração é somente quando nós estamos dentro da igreja. Eu digo a você, meu irmão, que nós precisamos estar continuamente em comunhão com o Senhor. Precisamos estar continuamente com tempos de oração com o Senhor. Seja aquele tempo que você retira no seu secreto, que você vai para o teu quarto, vai para a sua sala ou seu escritório ou qualquer outro lugar. Você tira aquele tempo de comunhão com Deus, você sozinho, você e o Pai, e também aquele tempo coletivo onde você chama a tua família, chama a tua esposa, chama teu marido, chama teus filhos para estar num tempo de comunhão com Deus, porque Deus faz parte da sua família. Como eu falei na live passada, o Espírito Santo, meu irmão, é uma pessoa e nós não podemos ignorar a presença dele dentro de nós. Então, meu irmão, através da oração, nós chamamos a presença do Espírito Santo cada vez mais evidente dentro da nossa vida. Eu digo a você, meu irmão, famílias que oram juntas são fortes. Famílias que oram e declaram coisas grandiosas, aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem, juntas, meu irmão, prosperam diante de Deus. Quantas pessoas, meu irmão, estão capengando, na verdade, não sei se você conhece essa palavra, andando a passos de tartaruga, no que diz respeito à sua vida conjugal, no que diz respeito à sua vida familiar, justamente por uma falta de tempo de oração, por uma falta de se colocar diante de Deus, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, possa nos instruir com verdades celestiais. Deus deseja, meu irmão, guiar você em toda a verdade, como a palavra de Deus diz propriamente em João, no capítulo 16. O próprio Jesus Cristo disse isso. E eu repeti muito isso na live passada. Mas você precisa ouvir aquilo que o Pai está dizendo. E para ouvir o que o Pai está dizendo, meu irmão, nós precisamos parar um tempo para ter um tempo de comunhão, ter uma conversa com o nosso Pai. A oração, meu irmão, é uma conversa, é o tempo que você passa para conversar com o seu Pai. Imagine se de repente você está dentro da tua casa, meu irmão, num contexto natural, você é filho e você praticamente nunca conversa com teu pai. Ou se você é pai, você de repente olha para o teu filho e ele nunca conversa com você para nada, a não ser para pedir alguma coisa. É outra falha que nós precisamos corrigir. Nós não levantamos um tempo de oração ao Senhor simplesmente para pedir algo. Há muitas pessoas falam, eu não vou orar porque eu não tenho o que orar. Para mim está tudo bom, para mim está tudo tranquilo, a minha família está bem, meus filhos estão bem, a minha esposa está bem, então eu não tenho que reivindicar a Deus. Olhe para você ver, a oração não é uma forma de nós simplesmente ficarmos reivindicando coisas a Deus. A oração, meu irmão, é um tempo que nós temos de comunhão com o nosso Pai. E Ele deseja, meu irmão, que você venha até Ele, que você venha à presença dEle, que você se derrame aos pés dEle, não somente para pedir alguma coisa, não somente para requisitar alguma coisa,
mas Ele quer que você venha também para ter comunhão com Ele, para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por você, ou simplesmente para dizer palavras de amor a Ele, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo, o quanto você o ama. Meu irmão, Ele é teu Pai. Nós precisamos, meu irmão, colocar a nossa família firme nessa convicção de oração, que a nossa família que sejam firmes na oração, que a nossa casa, meu irmão, seja uma casa onde o poder de Deus se manifesta, onde a glória de Deus está sobre, a presença de Deus carregada dentro da nossa casa, meu irmão, vai nos proporcionar riquezas, vai nos proporcionar prosperidade, vai nos proporcionar saúde, vai nos proporcionar segurança, abundância através da presença manifesta de Deus dentro da nossa casa. Aleluia! É interessante, meu irmão, olhe para você ver na antiga aliança, a presença de Deus habitava dentro de uma arca. É interessante que teve uma época que essa arca ela foi roubada pelos filisteus. Saul voltou, ou na verdade eles devolveram a arca, está lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 5, quando eles colocam aquela arca dentro de um templo do deus Dagon. E na primeira noite, Dagon estava de cara no chão, na segunda noite ele estava de novo de cara no chão e depois apareceu com todos os seus braços e pernas partidos por causa da presença de Deus dentro daquela arca. E eles quiseram devolver a arca ao povo de Israel e devolveram aquela arca. Aí é interessante que quando Davi assumiu o governo, Davi se tornou rei, ele quis trazer a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Agora é interessante que aquela arca, aconteceu algo, eles estavam transportando aquela arca de uma maneira errada, eles não estavam transportando da maneira que Deus orientou que transportasse. E aquela arca, por causa de um determinado movimento dos bois ali, o boi passou numa pedra, a arca ameaçou cair e alguém, se não me engano, Uzá, estendeu a mão para segurar a arca com toda a boa intenção e ele foi morto. E Davi se entristeceu e colocou aquela arca na casa de Abinadab, na verdade na casa de Obed-edom. Mas a Bíblia diz que aquela arca já estava na casa de Abinadab durante muito tempo. E é interessante que nada aconteceu naquela casa. Por quê? Porque eles desprezaram aquela presença que estava ali dentro. Desprezaram aquela presença que estava dentro daquela arca. Talvez aquela arca estava entulhada num sótão, estava entulhada num porão, estava debaixo de algumas coisas lá, sem valor nenhum. Mas quando aquela arca foi levada para a casa de Obed-edom, a palavra de Deus diz que quando Davi procurou saber, as pessoas disseram que aquele pouco tempo que a arca estava na casa de Obed-edom, estava abençoando a casa de Obed-edom. Não estava abençoando somente Obed-edom, estava abençoando a casa de Obed-edom. Olha para você ver, meu irmão, porque ele estava considerando aquela presença ali dentro. Com certeza ele separou um lugar especial para aquela arca. Com certeza ele preparou um lugar especial para aquela arca. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? O fato de nós nos colocarmos diante de Deus na oração, meu irmão, como isso é importante. Como isso é importante. O fato de nós nos colocarmos diante de Deus em oração e colocarmos a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, meu irmão, para nos render ao Senhor, nós estamos considerando a presença de Deus, não somente dentro de nós, meu irmão, mas dentro da nossa casa. Nós estamos valorizando e honrando a presença de Deus dentro da nossa casa. Por isso, meu irmão, é muito necessário que a nossa família esteja rendida ao Senhor em oração. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada por causa da presença de Deus, mas não era só por causa da presença de Deus, porque a presença estava na casa do outro lá e não aconteceu nada, mas por valorizarem a presença de Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando nós paramos para ter comunhão com o Pai, quando nós paramos para ter um tempo de oração ao Senhor, nós estamos valorizando a presença de Deus que está dentro da nossa casa. Deus habita junto com você dentro da tua casa. A gente sabe, e eu sei disso perfeitamente, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que Deus habita dentro de nós, como o apóstolo Paulo diz que nós somos templos de habitação do Espírito Santo. Então Deus ele habita dentro de nós através do Espírito. Nós estamos dentro da nossa casa, a nossa família está reunida ali. Então Deus está habitando dentro de nós, portanto Ele está dentro da nossa casa conosco. Então nós precisamos, meu irmão, de uma maneira coletiva, na nossa família, valorizar a presença de Deus dentro da nossa casa através da oração. Nós não podemos ignorar que o Pai está lá. Não simplesmente, eu quero dizer para você, não simplesmente no momento de refeição, onde às vezes nós paramos para dar graças por aquilo que nós vamos comer.
no momento do almoço, no momento do jantar, ou no momento do café da manhã, ou de um lanche, ou de qualquer coisa. Nós precisamos fazer isso? Sim, nós precisamos fazer isso. É bom a gente agradecer ao Senhor e reconhecer nele tudo aquilo que nós temos. Mas eu quero dizer outra coisa para você, meu irmão. Independente disso, independente se de repente você não está tendo nem o que comer na tua casa, que eu creio que não é a tua realidade, mas ainda que isso acontecesse, nós não podemos deixar de valorizar a presença de Deus que está dentro da nossa casa. E nós precisamos levantar as nossas mãos santas, honrar ao Senhor dentro da nossa casa, valorizar aquela presença, chamar os nossos filhos, a nossa esposa, para que juntos nós possamos reverenciar o Senhor através de um culto, através de uma oração, reconhecendo a presença dele dentro da nossa casa. Como isso é importante. Como é importante, como é agradável ao Senhor saber que uma família está prostrada diante dele em oração, declarando coisas, declarando verdades, declarando sonhos, declarando promessas da parte de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus é muito mais interessado em realizar os teus sonhos, talvez, do que você pensa. Muitas pessoas acham que Deus está no céu e está alheio à nossa vontade. Não. Deus está interessado em realizar os seus sonhos familiares. Deus está interessado, meu irmão, que os teus filhos sejam homens e mulheres prósperos, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres honrosos. Para isso, nós precisamos, meu irmão, através do exemplo, colocar os nossos filhos diante do Pai em oração e, através da oração, juntamente com a nossa família, trazer o céu para dentro da nossa casa. Deus quer habitar na tua casa, meu irmão. Deus quer fazer morada na tua casa. Deus quer que a tua casa, meu irmão, seja um santuário de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos ficar colocando somente nesse templo da igreja, somente no prédio da igreja, um momento em que nós nos rendemos ao Senhor. É necessário que nós estejamos o tempo todo diante de Deus, em espírito e em verdade, através da nossa oração, através da nossa declaração. Deus ama uma família que se coloca aos pés dele. É interessante, lá em João, fala de uma família que eram de 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria. É interessante que Jesus, ele gostava muito, e nós vemos pelas Escrituras, Jesus gostava muito de estar na casa dessas pessoas. Poucas vezes se narra na Bíblia que Jesus tenha voltado mais de uma vez na casa de alguém, mas na casa de Marta e Maria e Lázaro, Jesus voltou mais de uma vez. É interessante a reverência que Maria dava para quando Jesus Cristo estava lá. Ela se assentava para ouvir aquilo que o Mestre tinha a dizer. Sabe de uma coisa, meu irmão? Jesus Cristo está dentro da tua casa. E nós precisamos, de certa forma, praticamente todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos render em oração ao Senhor e trazer à nossa família essa convicção de comunhão com o Pai. Como é bom uma família que está firme na oração juntamente com todos os membros. O marido, o cabeça, e eu quero falar para você agora, homem, eu quero falar para você agora, pai, você é um exemplo dentro da tua casa. Se você não orar, a tua esposa talvez não vá orar, os teus filhos também não vão orar. Mãe, incentiva os teus filhos à oração. Chama os teus filhos para orar, chama o teu marido também para orar. Pai, seja aquele homem sábio, aquele homem prudente que coloca os teus filhos debaixo de uma atmosfera de oração e de poder de Deus. Deus quer proporcionar a você e a sua família, meu irmão, dias maravilhosos nessa terra. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que seus filhos pereçam. Para isso é necessário que nós estejamos diante dele, confessando a palavra de Deus, confessando aquilo que cremos, confessamos aquilo que nós recebemos através das promessas de Deus e trazendo à realidade as coisas que ainda não são. Através da oração, meu irmão, você vai mover os céus e a terra em favor da tua casa, em favor da tua família. Se uma pessoa orando, meu irmão, já tem um poder tremendo, agora imagine todos os membros da família intercedendo na coletividade através da oração. Certa vez no livro de Atos fala que uma igreja estava reunida, algumas pessoas estavam reunidas orando. A palavra de Deus diz que de repente a casa começou a tremer. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você vai experimentar essa atmosfera de poder, essa atmosfera de oração dentro da tua casa, quando você se jogar aos pés do Senhor e fazer com que a tua família esteja totalmente rendida ao Senhor através da oração.
A oração, meu irmão, vai trazer o céu para dentro da tua casa. A oração vai manifestar a presença de Deus dentro da tua casa. Seja intenso no momento de comunhão com o Pai. Seja intenso com a tua família nesse momento de oração. Declare isso de todo o teu coração, que você e a sua casa estão firmes na oração, que você e sua casa estão firmes na comunhão com o Pai. É necessário, meu irmão, que nós tenhamos esse tempo de comunhão, que nós tenhamos esse tempo de refrigério da parte de Deus através da oração. Ele trazendo à existência tudo aquilo que nós estamos declarando através da oração. A oração, como eu disse para você, meu irmão, pode mudar coisas, ela pode adiar coisas, ela pode antecipar coisas. Você tem algo dentro de você, meu irmão, que precisa ser dito, que precisa ser expressado através das palavras. E Deus está interessado em ouvir as tuas orações. Deus está interessado em que a tua família esteja diante dele, declarando verdades da palavra de Deus. Quero que você fique firme e que você declare e que você, a partir de hoje, meu irmão, comece a viver essas verdades na tua vida, dizendo: eu e minha casa estamos firmes na oração. Eu e minha casa estamos firmes na comunhão com o nosso Pai. Deus deseja manifestar coisas grandiosas na tua vida através da sua oração, através da oração da tua esposa e através da oração dos teus filhos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo depois de velho, ele não vai se desviar desse caminho. Eu quero que essa palavra possa produzir dentro de você, meu irmão, um poder tremendo, capaz de mover céus e terra, para que tudo aquilo que vocês sonharam como família, tudo aquilo que vocês projetaram como família, possa acontecer na vida de vocês. Muita paz na sua vida, muita comunhão com Deus na tua vida, e eu tenho certeza, meu irmão, que haverá uma presença abundante de Deus dentro da tua casa, através da comunhão com o Espírito Santo, através da oração. Aqui foi o pastor Gilson, te desejando uma semana abençoada, te desejando um tempo de comunhão com Deus abençoado, meu irmão, e que a tua família esteja firme na oração com o nosso Pai, firme na comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, um beijo no teu coração e até a próxima semana.